Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor. Que diz assim, Isaías capítulo 43, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? Vamos dar sobre a tua Bíblia, ou sobre o teu coração, e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, nós que louvamos. Glorificamos o teu nome, porque esta é a tua palavra. Agradecemos a ti, porque sabemos que ela é verdadeira, e ela se faz eficaz na nossa vida. Pedimos, ó Deus, que ela deixe de ser apenas uma letra, para que possa ser vivenciada em nossas vidas a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a receber essa palavra no nosso coração. E que, Senhor, essa palavra possa encontrar terra boa. E que ela possa germinar. E que, Senhor, a cada dia nós possamos aprender e praticar a tua palavra, Senhor, em nome de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, esses dias nós estamos vivendo, aliás, vivemos em nosso país dias de intensas emoções. Duas emoções ligadas a duas grandes celebridades aqui no nosso país. Por um lado, nós tivemos a visita do Papa Francisco, onde vimos uma verdadeira comoção no nosso país por causa da maneira simples. Já temos falado a respeito disso. Mas, por outro lado, também, nós vemos que outro acontecimento também mexeu com a nossa nação e, mais especificamente, com o nosso estado, que foi a morte do cantor Dominguinhos, onde muitas pessoas ficaram tristes. Ele também é lembrado por todos, por causa da sua maneira simples de viver. Veja, queridos, duas pessoas totalmente diferentes, mas sendo celebrados, sendo falados, sendo reverenciados pelo mesmo motivo. Por um lado, o Papa Francisco, que todos ficaram abismados por ele ser uma pessoa tão simples, por ele viver, não gostar de luxo, não querer luxo, não ostentar cadeiras de ouro, roupas banhadas a ouro, como os papas antigos. Todo mundo ficou emocionado por conta dessa atitude dele. E por outro lado, uma pessoa que não tem nada a ver com a religião, mas que também é celebrado, que também é lembrado, que também comoveu as pessoas por causa da sua maneira simples de viver. Diferente de outros astros, diferente de outros cantores que ostentam riquezas e tantas outras coisas. Esses dois homens, e o motivo pelo qual eles chamaram a atenção e levaram a fazer uma pergunta: após a nossa morte, pelo que Deus quer que nós sejamos lembrados? Você já parou para pensar nisso? Depois que você morrer, qual é o desejo de Deus? Quando as pessoas lembrarem de você, Deus deseja que as pessoas lembrem de você. Por quê? Por que Deus quer que você seja lembrado? Eu creio que o desejo de Deus não é que nós sejamos lembrados por nossa tão grande simplicidade. Eu acredito que não é esse o desejo de Deus. Porque quando eu sou lembrado pela minha simplicidade, quem aparece sou eu. Porque quando eu sou lembrado porque eu sou uma pessoa simples,
quem se torna a evidência sou eu. Não é assim que Deus deseja que fique marcado a nossa vida aqui na terra. Creio também que Deus não quer que nós sejamos lembrados como grandes astros, ou como qualquer outra coisa desse tipo. Não é esse o desejo de Deus para mim e para você. Você pode me perguntar, pastor, e pelo que Deus quer que eu seja lembrado? Eu tenho certeza, meu irmão, e nós vamos ver nesta noite que o desejo de Deus é que nós sejamos lembrados como homens e mulheres que, através da nossa fidelidade a Ele, marcaram as suas gerações. Deus quer que nós sejamos lembrados, não porque somos pessoas simples, porque ser simples não é uma grande característica, não é algo sobrenatural, mas é a nossa missão, é a nossa obrigação, eu diria até assim, ser simples. Meu irmão, não é nada de sobrenatural. Ser simples é a minha e a tua obrigação como servo de Deus. Por muitas vezes Jesus disse isso. Quando a mãe de 2 discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Deixa que meu filho esteja um ao teu lado e o outro do teu lado direito, um do teu lado esquerdo e outro do teu lado direito. E Jesus disse: olha, não cabe a mim permitir essas coisas. Mas eu sei de uma coisa: aquele que quer ser o maior no reino de Deus, torne-se servo. Isso foi o que Jesus disse. Então, eu tenho certeza que a vontade de Deus não é que nós sejamos lembrados porque nós somos simples. Porque nós temos uma simplicidade. Oh, eu não quero sentar nessa cadeira de ouro. Me dê uma cadeira de papelão. Mas como é que está o meu e o teu coração? Queridos, Deus não está preocupado com a minha humildade externa. Deus não está preocupado se eu vou ser um grande astro, ou se eu vou ser qualquer outra coisa. Deus está preocupado com a minha fidelidade à palavra dEle, a Ele. E nesta noite, eu quero falar com você a respeito de um homem chamado Caleb. Um homem que muitas vezes não é conhecido. Talvez se eu perguntar aqui, alguns conheçam, mas uma boa parte não vai saber me dizer quem é Caleb. Mas na Bíblia, Caleb foi um homem que teve esta característica. Foi um homem que, por causa da sua fidelidade, ele marcou a sua geração. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo de número 14, não desmarque aí 43 de Isaías. Vai lá para o capítulo 14 de Josué e nós vamos ler juntos. Capítulo 14, versículo 6 até o versículo de número 13. Eu quero ler com você a respeito desse homem chamado Caleb, um homem que tinha na sua vida essa característica chamada fidelidade. E por causa dessa característica, ele marcou a sua geração. E hoje, em nome do Senhor Jesus, o desejo do meu coração é que você possa sair daqui com um desejo também de marcar a sua geração. Não pelo seu estereótipo, não pelo que está fora, não pela sua maneira bonita de falar, não pelas suas grandes pregações, não pelo seu semblante bonito, mas sim pelo homem e pela mulher fiel que você vai ser ao Deus Todo-Poderoso. Porque isso é o que faz diferença na nossa vida. O que faz diferença na nossa vida não é o que nós mostramos apenas, mas isso que nós mostramos precisa ser algo que sai do nosso coração. Precisa ser um fruto da nossa fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Josué capítulo 14, versículo de número 6, diz assim:
a palavra de Deus. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje, sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora. A minha força para guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué ordenou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém? Queridos, essa história fala a respeito da fidelidade de um homem. A fidelidade de Caleb. Esse homem que ousou crer no Deus Todo-Poderoso. Que creu em Deus. Mas, como nós vimos, o texto base dessa palavra, o primeiro versículo que nós lemos, nos mostra 3 verbos que precisamos conhecer para que possamos marcar a nossa geração. Lá no princípio, nós vemos que a palavra de Deus em Isaías, ele diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Aí ele diz 3 verbos, para que o saibais, e me creais, e entendais, que eu sou o mesmo, diz o Senhor. 3 verbos que nós precisamos aprender, para que nós possamos aplicar na nossa vida. O primeiro verbo que nós vemos aqui, Isaías, nos levando a conhecer, é saber. E nós vemos que Caleb, ele soube que não podia esquecer da promessa que Deus havia lhe dado. Ele sabia que a promessa que Deus havia lhe dado lá em Cades Barneia precisava estar viva no seu coração. E nessa noite, nós precisamos saber que não podemos esquecer a promessa que Deus deu para nossas vidas. Porque se você quer marcar a sua geração, precisa lembrar da promessa. Se você quer marcar a sua geração, meu irmão, minha irmã, você não pode esquecer das promessas que Deus já lhe deu. E hoje, a palavra de Deus, ela começa dizendo a mim e a você: se você quer marcar a sua geração, você tem que saber que não pode esquecer da promessa que Deus te deu.
Porque quem não conserva a lembrança das promessas de Deus vive desanimado. Quando eu e você, nós esquecemos da promessa que Deus nos fez, nós esquecemos quem é Deus. Nós vemos aqui, no versículo de número 6, aqui no capítulo 14 de Josué, que Caleb não esqueceu a promessa que Deus havia feito a ele. Aqui no versículo 6, diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Vejam, queridos, que de tempos em tempos, se você ler a palavra, você vai ver que todo o povo de Israel ia até o seu líder conhecer a palavra, mas nós vemos que Caleb, ele tinha a promessa de Deus no seu coração. Ele não esquecia a promessa que Deus havia dado a ele. E quando ele chegou lá para Josué, ele não foi lá dizer: Josué, me diz aí o que é que Deus quer para mim, Josué. Josué, eu estou passando por um monte de problemas, Josué. Não, ele seguia a promessa que Deus havia dado. E ele chegou para Josué e disse: olha, eu estou aqui. Sabe quem sou eu? Eu sou aquele homem que Deus prometeu que daria a promessa lá em Cades Barneia, por causa de mim e por causa de você. Porque foram os dois que seguiram, junto com aqueles 10 espias, para olhar a terra santa, para olhar Canaã. E Caleb não esqueceu a promessa. Primeira coisa que eu preciso saber é que eu não posso esquecer a promessa que Deus me deu. Qual foi a promessa que Deus te deu, meu irmão? Qual foi a promessa que Deus te deu, minha irmã? É nessa promessa que você está caminhando. É crendo, é andando, é sabendo, é não deixando de lado, é não esquecendo a promessa que Deus te fez. Se você anda dessa forma, tenha certeza que este é o primeiro ponto para que você possa marcar a sua geração. Para que você possa ser lembrado, não pela sua simplicidade, não porque você vai se tornar um grande pregador, mas você vai ser lembrado porque você foi fiel à palavra de Deus, à promessa que Deus colocou na tua vida. Eu não sei qual é a promessa que Deus te deu. Eu não sei qual é a promessa que Deus falou com você, mas eu creio, mas eu sei que você, que eu e você, não podemos esquecer a promessa que Deus nos fez. Porque se nós esquecermos, meu irmão, nós esquecemos de Deus. Quando nós esquecemos a promessa, quando nós deixamos de lado a promessa, nós andamos desanimados. Quando nós deixamos de lado a promessa de Deus, isso não vai se cumprir mesmo. Eu sei lá, já faz tanto tempo, eu vou deixar para lá. O que acontece? O diabo começa a colocar desânimo na tua vida. Começa a dizer a você que esse Deus não existe. Cadê o Deus que te prometeu? Cadê o Deus que falou contigo? Ele não existe. Olha, não tem jeito para a tua vida. Você deixa para lá essa promessa. Mas Caleb disse: eu estou aqui. Olha, eu não sei o que essas pessoas vieram falar contigo, Josué, mas eu me lembrar da promessa. Eu vim falar para você da promessa que Deus me deu, porque é em cima dela que eu tenho andado durante 45 anos. E você, meu irmão, tem andado em cima de quê? E você, minha irmã, tem crido em quê? E você, minha irmã, tem pulado de um lado para o outro sem saber o que fazer. Volta para a promessa de Deus. Volta para a promessa que Deus te deu. Se Deus te deu uma promessa, confia no Senhor, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Primeira coisa que eu preciso saber que eu não posso esquecer a promessa
de Deus na minha vida. Não posso deixar de lado a promessa de Deus. Mas se você quer marcar a sua geração, nós vamos agora para o segundo verbo. O segundo verbo que diz lá em Isaías, ele diz, para que creiais. Para que creiais. E o verbo é crer. Crer que toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Porque se ela vier antes do tempo, ela pode se tornar na sua vida uma maldição. Se ela vier antes do tempo, ela pode ser um problema na sua vida. Veja lá o que aconteceu com os homens, lá tirado no versículo 8. Veja o que é que diz. Diz assim, mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Esses homens subiram junto com Caleb. Ele estava falando dos 10 espias que foram junto com ele olhar a terra prometida. Ele estava dizendo a Josué, olha, muitas pessoas andaram junto comigo. Muitas pessoas estavam junto comigo, mas não creram. Eles não creram, eles não esperaram o tempo de Deus, porque eles não creram que a promessa de Deus precisa passar pelo teste do tempo. E muitas vezes, meus amados, nós estamos andando assim. Não tente ajudar Deus. Deus não precisa da minha nem da tua ajuda. Deus é suficiente para nós. Não tente ajudar Deus. Creia na promessa. Ela vai se cumprir. Basta apenas você crer na promessa. No versículo 7 aí, do capítulo 14 de Josué, a palavra de Deus diz assim, Caleb dizendo a Josué, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Por aí no versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos. Caleb estava dizendo isso a Josué. Sabe quanto tempo, irmão? 45 anos. Ele diz aqui que tinha 40 anos quando Deus prometeu a ele. E já havia passado mais 45 anos. E agora ele estava com 85 anos. Mas ele estava fiel. Sabe o que faz você ficar fiel durante muito tempo? É fidelidade. Não importa o que acontecer, não importa como sua vida está. Eu e você precisamos ser fiéis e precisamos crer. E se a promessa não foi cumprida ainda, é porque ela está passando pelo teste do tempo. Ela está passando pelo teste do tempo. Deus está mexendo com você. Deus está ensinando a você. Deus está fortalecendo você. Deus está amadurecendo você, meu irmão. Tenha calma. Você já pensou? Josué e Caleb, junto com aqueles 10 homens, foram olhar Canaã. Quando voltaram, os 10 homens informaram aquela terra. E aí, Moisés disse lá para Caleb e para Josué, nenhum desses vai entrar, apenas vocês dois. E vocês vão receber a promessa. E Caleb ouviu aquela palavra, guardou no seu coração, e saiu andando. E o povo entrou em Canaã. E teve luta lá em Jericó. E rodaram o muro 7 vezes. E o muro de Jericó caiu. E foram lá. E vinham os anaquis. E eles derrotaram. E vieram os outros povos, os cananeus, os quezeus, todos os povos que estavam ali naquela terra de Canaã. E todos foram derrotados. E nada de Caleb receber a sua promessa. Imagina eu e você. Senhor, porque Odisseia recebeu e eu não recebi, Senhor. Não é assim que a gente faz? Mas, Senhor, por que eu, Senhor? Será que eu sou o mais miserável da minha casa? Não é assim que a gente faz? E o Senhor está dizendo, calma, meu filho.
creia que a promessa precisa passar pelo teste do tempo. Você está no teste do tempo, meu irmão. Se a promessa não se cumpriu ainda na sua vida, é porque Deus está te dando o tempo para que você possa estar preparado para receber a promessa que Ele tem para você. Espera, te acalma, te aquieta. Deus está vendo, Deus está olhando para você, Deus está contemplando a tua vida e Ele sabe cada situação que você está passando, mas Deus está te fortalecendo. Aleluia. Ele está fazendo você passar pelo teste do tempo, para quando a promessa chegar, você não faça como aqueles homens, você infame a promessa de Deus, para que você não chegue na esquina e pegue a promessa de Deus e jogue no cesto de lixo. Para que você não pegue a promessa de Deus e ache que você é algo a mais, e que você vai subindo, daqui a pouco se torna uma bola inflável e desaparece, vai embora. Deus não vai te dar a promessa de Deus agora. A promessa dele Ele só vai te dar quando Ele vê que você está preparado. Nós estamos aqui hoje. Sabe quando Deus me deu essa promessa nessa igreja? 2002. 2002 Deus disse, comunidade plena Shekinah. Eu fazia parte de outro ministério. E eu disse, oh meu Deus, é isso aí mesmo. Em 2003 corri e abri a comunidade plena Shekinah. Deus disse, fecha. Eu disse, fecha não, Senhor. Foi tudo que me desse. Deixa comigo, eu resolvo. Eu disse, vou mandar um monte de tribulação para tu. E mandou de um lado, mandou do outro. Pessoas que andavam ao meu lado começaram a me chamar disso. E começaram a me chamar daquilo. Eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu disse, fecha as portas. E eu fechei. E fui embora. 10 anos. 10 anos. Eu passei chorando ao Senhor. E a promessa que tu me deste, disse, fica na tua, a promessa é minha, não é tua? Calma. Eu disse, Senhor. E daqui a pouco Deus disse, vai agora. Vou começar contigo agora. Porque agora tu pode começar esta obra que eu tenho nas tuas mãos. Calma, meu irmão. Tenha calma, meu irmão. Você está passando pelo teste do tempo. Enquanto você está passando pelo teste do tempo, Deus está te amadurecendo. Deus está tirando aquilo que não agrada a Ele. Deus está lapidando como ouro. Sabe? Está lapidando a tua vida. Diamante, para ser bonito, ele precisa ser lapidado. Sabe? O ouro, para que ele seja perfeito, ele tem que passar pelo fogo. A prata, para que ela possa brilhar, ela tem que ser aquecida muitas vezes. Calma, meu irmão. Deus está fazendo você passar pelo teste do tempo. Creia na promessa. Primeira coisa, você precisa saber que você não pode esquecer da promessa que Deus te deu. Não esquece da promessa que Deus te deu. Segunda coisa, fica tranquilo. Fique em paz. Creia, porque você está passando pelo teste do tempo. E nesse tempo Deus está te preparando, te fortalecendo. Deus está crescendo o teu nome. Deus está te preparando para colocar nas tuas mãos o que Ele tem para a tua vida. Ainda tem o terceiro verbo que Isaías fala conosco. Para que entendais. Para que entendais. Nós precisamos entender que Deus tem todas as promessas arquivadas. Obrigado, Senhor, por essa verdade, porque tu estás com a minha promessa arquivada, porque tu não jogaste fora, Senhor, mas está lá diante do teu memorial a promessa que tu me deste, Senhor. E nessa noite, Pai, e nessa noite, Senhor, eu te peço, fala ao coração dos meus irmãos, não deixe ele andar desanimado, não deixe ele andar triste, não deixe nenhum desistir, meu Pai, porque a promessa que Ele deu para você, meu irmão, a promessa que Ele deu para você, minha irmã, está arquivada no memorial dele.
Bendito seja o teu nome. Eu e você, meu irmão, precisamos entender que a promessa que Deus nos fez está arquivada. A minha e a sua promessa está arquivada. Seja qual for a situação que você está passando, seja qual for o problema que você está envolvido, seja qual for a dor que está te oprimindo, você precisa seguir a promessa de Deus. Não desista. Não desista. A promessa precisa ser seguida. E seguir a promessa é seguir ao próprio Deus. Seguir a promessa de Deus é você seguir ao próprio Deus. Aqui no versículo 9, no capítulo 14 de Josué, a palavra diz assim: então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Sabe por que Caleb iria receber aquela promessa? Porque ele perseverou em seguir ao Senhor seu Deus. A minha promessa e a sua promessa. Você precisa sair daqui entendendo isso nesta noite. A tua promessa ainda não se cumpriu, mas ela está arquivada no memorial de Deus. Deus não esqueceu de você, e Ele não esquece jamais de nenhum daqueles que Ele prometeu. Ele não esquece. Está tudo bem, meu irmão? Você deve saber essa paz. Se está tudo mal, siga a Deus. Continue seguindo a Deus. Não siga as bênçãos. Não vá correr atrás das bênçãos. Olha, tem uma bênção ali e eu corro. Chega aí, o carro me pega, acabou a minha vida. Você não precisa correr atrás da promessa, porque diz a palavra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, ele diz que aqueles que crerem no Senhor, as promessas seguirão e que alcançarão. Está escrito na palavra de Deus. Você não precisa correr atrás da bênção, você precisa sim seguir a Deus. Seguir a Deus. Porque se você seguir a Deus, meu irmão, a bênção se cumprirá. Veja o que aconteceu na vida de Caleb, no versículo 10 até o versículo 12. Diz assim: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor. Precisamos seguir a promessa. Precisamos seguir confiando em Deus. Precisamos entender que a minha promessa e a tua promessa está arquivada e que Deus não esqueceu de nós. Caleb marcou a sua geração porque ele seguiu esses 3 verbos: saber, crer e entender. Saber, crer e entender. Deus não vai colocar uma bênção nas mãos de quem não está disposto a esperar. Deus não vai colocar uma bênção nas mãos de alguém que não sabe esperar. Deus não vai colocar uma bênção na mão de pessoas precipitadas. Porque sabe o que vai acontecer? Ele vai se desfazer rápido daquela bênção. Aquela bênção vai se tornar uma maldição na vida dele. Deus, Ele não vai fazer isso. Porque Ele sabe, meu irmão, que nós precisamos saber, em primeiro lugar, que não podemos esquecer
das promessas de Deus. Nós precisamos crer que toda promessa passa pelo teste de tempo. Nós precisamos entender que Deus tem todas as promessas arquivadas no seu memorial. Quando nós seguirmos esses 3 verbos, aí sim, nós estaremos preparados para receber a promessa de Deus. Lembre-se de uma coisa: o seu estado pode adiantar ou retardar a sua vitória. Como é que você está hoje? Qual é o seu estado? Qual é o seu estado diante da promessa que Deus te fez? Aqui nós encontramos Caleb dizendo que tal qual ele era, tal qual ele estava quando recebeu a promessa, forte, pronto para guerrear, tal ele era agora, 45 anos de vida. Ele chegou para Josué e não disse: olha, eu já estou desistindo da promessa, eu já não acredito mais, eu já estou velhinho, com 85 anos. Ele não disse isso. O que ele fez? Como foi que ele disse? Ele disse: ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Como é o seu estado hoje, meu irmão? Como você está hoje? Deus quer te dar a sua promessa, mas Ele não quer dar a promessa a você se você não estiver forte. Ele não quer dar a promessa a você se você não estiver preparado. Ele não quer dar a promessa a você se você não estiver pronto para guerrear. Ele continua dizendo aqui: qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Como você está? Como você está hoje? Como você está? Tão forte como no dia que o Senhor te prometeu? Tão forte como no dia que o Senhor te prometeu? Como no dia que o Senhor te chamou? Como no dia que o Senhor disse que você seria uma bênção? Como o Senhor disse que sua vida seria para que outras vidas fossem alcançadas? Como é que você está? Você está pronto para a guerra? Porque saiba que a promessa, quando ela se realiza na nossa mão, o diabo vai se levantar, o inferno vai se levantar, nós teremos que estar prontos. Há 10 anos eu passei, Deus me testando, me moendo, Deus falando comigo, fui humilhado muitas vezes. Muitas pessoas disseram a mim que eu não estaria mais aqui pregando à frente de uma igreja. Deus me deu a promessa. Aleluia! Mas acabou a guerra? Não, começou agora. Agora que começou a minha guerra, Satanás se levanta todo dia para dizer que não vai. Mas eu digo: eu vou, porque eu estou com Cristo. Tal eu era há 10 anos atrás, eu sou hoje pronto para a guerra. Como é que você está hoje, meu irmão? Te levanta! Como é que você está hoje? Se você está desanimado, saiba, não esqueça, saiba que você não pode esquecer a promessa que Deus te deu. Como é que você está hoje, meu irmão? Se você está desanimado, creia que você está passando apenas pelo teste do tempo. Você está desanimado? Entenda que Deus tem a sua promessa arquivada. Deus não esqueceu de você. Deus não deixou você de lado. Deus não achou que você deixou de merecer, mas Ele está te preparando para receber essa promessa. E hoje é dia, o Senhor te trouxe aqui para te levantar, para te animar, para dizer a você: vai em frente, porque eu quero te abençoar. Eu quero colocar a promessa que eu prometi a você nas suas mãos, na sua vida. Você vai ser uma grande bênção. Amém. Queridos, para encerrar, eu quero falar com vocês sobre a consequência de Josué. Versículo 13 e o versículo 14 diz assim, versículo 13: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi
Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E o 15, ele termina dizendo: e era dantes o nome de Edom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repulsou da guerra. Queridos, eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei quais são as lutas que você está passando. Eu não sei como está a sua fé em relação àquilo que Deus te prometeu, em relação àquilo que você tem pedido a Deus há tanto tempo. Talvez um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, eu não sei. Mas eu sei que Deus trouxe você e eu aqui neste lugar para nos levantar nesta noite, para dizer a você que Ele está atento à sua vida, para dizer a você que você é importante para Ele, que Ele te ama e que nada vai destruir você. Basta apenas que você faça como fez Caleb. Saiba, creia e entenda. E quando nós cantamos, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, porque o Senhor te trouxe aqui para te reanimar, para te dar ânimo novo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, sai do teu lugar em nome do Senhor Jesus. O Senhor está falando contigo. O Senhor está dizendo a você: não diga que isso é para fulano. Ah, como eu queria que fulano estivesse aqui. Isso é para mim e para você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que esta palavra possa ajudá-lo, possa ajudá-la a receber do Senhor ânimo para que você possa continuar a sua jornada. Que o nosso Deus, Ele possa, como foi dito na palavra, que você saiba que não pode esquecer da promessa. Que você creia que a sua promessa está apenas passando pelo teste do tempo, para que você entenda que a sua promessa está arquivada no memorial de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.